A paz do Senhor para vocês nessa manhã. Que Deus venha nos dar uma manhã reveladora, abençoada. Que nós possamos nessa manhã aprendermos mais em Cristo de uma maneira assim extraordinária. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e que a cada amanhecer nós possamos receber algo de Deus para as nossas vidas, né? E nós estamos aqui pelo Instagram trazendo uma palavra de verdade, que é usando como base João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é justamente essa verdade que nós temos procurado trazer aos nossos entendimentos aqui nesta manhã. Todas as manhãs, né? De segunda a sexta, nós estamos aqui trazendo uma palavra. E no momento, nós estamos estudando o livro de Josué. Nós já estudamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo e hoje é o terceiro capítulo de Josué. É um capítulo, por dia. Serão 12 dias de propósito que nós estamos fazendo aqui. Se você assim achar por bem, faça o propósito por você, para que Deus te mostre mais alguma coisa no seu íntimo, de libertação e de cura. E também faça por outra pessoa, né? Eu, por exemplo, escolhi uma pessoa para me fazer este propósito. E todos os dias de manhã, quando eu termino aqui a transmissão, eu faço uma oração por essa pessoa pelo WhatsApp e envio. Então, que Deus possa, ao findar desses 12 dias, mudar a nossa trajetória para melhor e também mudar a trajetória de outra pessoa, para que, sendo assim, essa pessoa também se melhore e viva a promessa de Deus. Então, hoje é o capítulo 3 de Josué. Dia extraordinário e que Deus vai derrubar gigantes, grilhões e vai mudar histórias. Amém? Então, olha, nessa manhã, preste bem atenção no capítulo 3, porque é mais uma chave que Deus vai nos dar para assim mudar a nossa vida. Não só a nossa, como também de uma outra pessoa, aonde Deus tem assim algo extraordinário para abençoar. E creia que a libertação não é um movimento, mas ela é um processo. E o processo de Deus sobre a nossa vida pode até no primeiro momento dar uma dor, dar uma dificuldade, dar uma travada. Mas logo em seguida vem a nossa vitória e não tem mais como nós perdermos. Então entenda, o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. O meu esposo, evangelista divino, vai estar ministrando a palavra e em seguida eu retorno para nós darmos continuidade. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, estamos nesse propósito de conhecermos esses princípios que o livro de Josué nos ensina de como tomar posse das bênçãos de Deus. Como nós estamos falando, nós temos no livro de Josué uma aplicação da verdade de Deus no que tange a tomarmos posse de uma promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão e aos seus descendentes que daria a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E assim, depois de 400 anos, Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito e conduzir eles até Canaã. O interessante é que quando o povo chegou na terra de Canaã, a terra estava ocupada. E eles tiveram que lutar para tomar posse das promessas de Deus. Então, a partir desse momento, nós aprendemos algo que, em princípio, parece contraditório. Ora, se Deus prometeu, por que eu tenho que lutar por aquilo que Deus prometeu? Então, a palavra do Senhor vem nos mostrar que esse é o propósito de Deus. E esse propósito, ele vem trabalhar em nós. Porque é na luta, é na perseverança em tomarmos posse daquilo que Deus nos deu, é que nós crescemos espiritualmente. Da mesma forma que os pedagogos não dizem que nós não podemos dar tudo para os nossos filhos, senão eles nunca vão crescer, da mesma forma, na vida espiritual, Deus não nos pode dar tudo de mão beijada, senão a gente nunca vai crescer. Mas aí você me fala, então Deus mentiu? Não. A terra de Canaã é promessa nossa, é nossa herança, é nosso direito.
E a partir da orientação de Deus, nós aprendemos a tomar posse. E no aprender a tomar posse da terra de Canaã, nós crescemos e nos transformamos em adultos. Bom, no primeiro capítulo, nós falamos sobre o relacionamento com a palavra de Deus. Que através da palavra de Deus, eu ouvindo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, que é o meu maior foco, que é aquilo que eu tenho que ser forte e corajoso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mostrar que eu estou longe do propósito do Senhor. Vai mostrar o que realmente está aqui dentro de mim. E eu vou descobrir o que está aqui dentro de mim está muito longe de Deus. Bom, no segundo capítulo, fala sobre avaliarmos a terra prometida, avaliarmos Canaã, que é a nossa alma. Então, mediante o discernimento espiritual e a orientação de Deus, eu vou adentrar na minha alma e eu vou ver onde é que estão as fortalezas malignas na minha vida. E eu sei que as fortalezas malignas, como diz o apóstolo Paulo, são as mentiras que o diabo habilmente construiu na minha vida e que me prendem numa vida de dor, de miséria, de fracasso e de morte. E também me mostra no capítulo 2 que eu tenho que conhecer o meu inimigo. Apesar do meu inimigo estar já derrotado, ele é um inimigo persistente, que não entrega sem luta, que não vai embora sem luta. Então isso é que nós aprendemos no capítulo 2 com o mapeamento da terra prometida. Bom, e também quando os dois espias adentraram na fortaleza de Jericó e lá puderam analisar ela por dentro. Agora, e o capítulo 3? O que o capítulo 3 fala? Vamos ler o primeiro, em princípio, vamos ler o primeiro e o último versículo do capítulo 3. Olha só. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Olha o último versículo, no 17. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui, irmãos, nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. Ora, a gente vê que Deus, ele trouxe um processo interessante para os filhos de Israel. Primeiro, ele libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa, através das 10 pragas do Egito, e quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Então você vê que o Mar Vermelho abriu somente com a intervenção de Deus. E assim, quando o mar se abriu, eles passaram. Ou seja, primeiro o mar abriu e eles passaram. E depois que eles passaram o Mar Vermelho, eles adentraram no deserto e passaram por um período de peregrinação no deserto, até chegar nas campinas de Moabe, que está de frente ao Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Ou seja, o Rio Jordão é a fronteira entre o deserto e a terra prometida. Então, ou seja, eles, para saírem do deserto e entrar na terra prometida, eles precisam passar pelo Jordão. Ou seja, o rio agora tem que se abrir para que eles possam adentrar na terra que mana leite e mel. Então, assim, nós vemos que o Jordão, ele simboliza batismo. O Mar Vermelho, batismo. E o que é batismo? Como o apóstolo Paulo explica muito bem em suas cartas, fala que o batismo é o morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. É o morrer para o mundo e renascer para Deus. Então aqui nesse momento, e nós falamos de batismo como uma declaração em que você deixa a sua antiga vida e agora você vive uma nova vida. E não é uma qualquer nova vida. Você vive uma vida de
Deus. Você vive uma vida identificada com Deus. Você vive uma vida crucificada com Cristo. Porque quando nós batizamos, nós nos identificamos com a morte de Cristo. E da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos para a vida. E isso é o batismo. Aí você me fala, ótimo, e qual que é a essência do batismo? O que faz um batismo não ser apenas um banho de água, e sim algo verdadeiro, transformador, uma verdadeira travessia? Uma palavra que nós estamos cansados de ouvir. Então, ouvimos tanto, que perdemos o real significado, importância e profundidade dessa palavra. Acredito que você até já sabe que palavra que é essa. Se chama arrependimento. Sim, essa palavra tão comum que nós estamos cansados de ouvir todos os dias e falar, já me arrependi. Não. Ainda nós não entendemos o processo do arrependimento. O arrependimento é muito mais do que um ato único. É um ato que começa num momento e ele vai progredindo no tempo. E progredindo de tal forma que ele vai adentrando na sua vida. E que cada dia mais trabalhando nela. De tal forma que dia por dia, o que vem aflorando, que Deus vem mostrando em você, você vai entregando a Deus. A tal ponto em que não existe mais nada a ser arrependido. Bom, então, para resumirmos essa palavra, quando nós olhamos para a travessia do Jordão, nós entendemos que para sair do deserto, que é onde Deus trata, porque Deus nos trata no deserto, e para termos uma vida de posse na terra que emana leite e mel, nós temos que atravessar o deserto para termos uma vida abundante com Deus. E se você observar os 40 anos que eles passaram na travessia do deserto, daquela geração de 20 anos acima, só 2 pessoas conseguiram atravessar o Jordão, Josué e Caleb. Por quê? Porque uma geração inteira ficou no deserto, apesar de ter sido salva do Egito, mas morreram no deserto. E por que morreram no deserto? Porque nunca verdadeiramente se entregaram a Deus. Eles acompanharam Deus, eles usufruíram da bênção de Deus, até conheciam os mandamentos de Deus, mas nunca realmente entregou o coração a Deus. Olha só. Na primeira oportunidade que o povo de Israel teve, o que eles fizeram lá no Monte Sinai? Fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Durante toda a jornada no deserto, em todas as dificuldades, eles murmuraram contra Deus. Em todos os momentos de desconforto, eles sempre ameaçavam, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. E você sabe por que eles sempre falaram em voltar ao Egito? Porque o coração deles nunca realmente se arrependeram. Nunca realmente se entregaram a Deus. Estavam com Deus porque eles conviam, porque eles imaginavam uma situação diferente. Mas quando eles entraram no deserto e perceberam que antes de entregar a terra prometida, Deus trata o nosso coração, logo foi manifesto o desejo do coração deles. Qual que era o desejo do coração deles? Permanecer no Egito. Se o preço de entrar na terra prometida é servir a Deus, então eles preferiram voltar para o Egito. Mas aqui 2 pessoas decidiram servir a Deus com o preço de Deus, que é a santidade. E eles atravessaram o Jordão e tomaram posse da terra, Josué e Caleb. Então, irmãos, aí você me fala, e por que eles desejaram voltar ao Egito? Da mesma forma que quando chega o Ibama e restaura um cativeiro de pessoas que estavam traficando animais, aqueles animais que estavam em cativeiro, você não pode soltar eles imediatamente
na natureza, porque eles não vão ter condições de sobreviver na natureza, porque eles foram condicionados a viver presos, a viver em gaiolas, a viver no cativeiro. Então, ou seja, eles tinham já, então a mente daqueles animais foram deformadas, tirando-lhes a habilidade de viver na natureza. Então, tem um período que eles chamam de período de adaptação, na qual o animal ele é preparado para voltar à natureza e viver por conta própria. Aqui, Deus, no deserto, ele tira a mentalidade, a nossa mentalidade, a mentalidade minha e sua, que foi deformada pelo pecado e pelas trevas. Sem esse tratar de Deus, que transforma a nossa mentalidade, que agora tira o Egito de dentro de nós e nos dá uma mente de Cristo, sem isso, nós não conseguimos atravessar o deserto e atravessar o Jordão e vencer os gigantes que moram em fortalezas. Sem isso é impossível. Então Deus, ele sempre vai fazer isso conosco. Aí você fala, e qual que é a principal característica de quando Deus trabalha com nós? É que quando Deus vai trabalhar na nossa mente, Deus mostra o que está dentro de nós. Se realmente nós decidimos ou não servi-lo. Se nós realmente o amamos ou não. Olha lá no Evangelho de João, quando Cristo veio e encarnou aqui na terra, fala que a luz veio ao mundo, mas os seus não o receberam, porque amaram mais as trevas. Tem hora, irmão, que nós amamos mais as trevas e nós mesmos não sabemos disso. E você sabe quando é que nós sabemos quando nós amamos mais as trevas do que a luz? Quando a luz brilha sobre nós. Porque quando a luz brilha, aí nós sabemos se nós amamos a luz ou as trevas. Aí você fala, por quê? Porque a palavra diz que a luz mostra o que as trevas esconde. Tá vendo? Por isso você vê que o segundo princípio é o discernimento espiritual, na qual nós conhecemos a nossa alma, nós conhecemos as fortalezas que estão nela, porque Deus, ele traz luz e mostra a verdade do que nós somos. Por isso que ninguém consegue enganar a Deus. Por isso que ninguém consegue lubrificar o Senhor. Nós podemos até nos enganar e enganar os outros, mas nunca podemos enganar a Deus. Então, quando nós falamos sobre o Jordão, também falamos de arrependimento. Você fala, mas me dê uma outra característica disso. Olha só. Lembra de João Batista? Qual que era o ministério de João Batista? Arrependimento. Arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. E agora, e onde é que foi que João Batista exerceu o ministério dele? Foi no Rio Nilo? Foi no Rio Amazonas? Foi no Araguaia? Foi no Rio Jordão. Tá vendo? Que quando veio o Senhor, Deus levantou João Batista no ministério de arrependimento no Rio Jordão. Então, irmãos, e lá, tanto João Batista quanto o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Uma palavra que nós conhecemos tão bem, mas que ela não alcançou a profundidade que ela deveria alcançar na minha vida e na sua vida. Aí você me fala, e até quando tem que ser isso? Bom, você sabe o que é um iceberg? Um iceberg é um pedaço de gelo que fica boiando na água. Pois bem, a ponta que fica visível, ela é 10% do total do corpo do iceberg. Então, quando o iceberg, a ponta de cima, recebe os raios solares, aquela parte derrete. E aquela parte derretendo, a parte que está oculta vai vir à superfície. E vai indo até que o iceberg se derreta por completo. Assim é a nossa vida.
a luz de Cristo vai derretendo toda a impureza do pecado. Vai derretendo todo o mal que foi colocado em nossas vidas por causa do pecado e da ação das trevas. E assim Deus vai trabalhando em nós até que nós estejamos preparados para ter uma vida que emana leite e mel. Então, assim, irmãos, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos ter esse arrependimento. Porque quando você tem essa postura, o Rio Jordão, que nesse momento estava em período de cheia, ou seja, ele estava muito maior, ele se abriu. Por quê? Porque quando nós tomamos essa decisão, algo no mundo espiritual acontece. E acontecer no mundo espiritual, acontece um milagre. E o Jordão se abre. Bom, nesse momento histórico, aqui no capítulo 3, Deus falou para Josué, falou o seguinte: Josué, prepare-se, durante 3 dias vocês se santifiquem. Depois desses 3 dias, você manda que os sacerdotes pegam a arca, vão na frente do povo, uma distância de quase um quilômetro, vai na frente, e chegando no Jordão, eles entrem no Jordão, coloquem os pés no Jordão, e a partir do momento que eles colocarem o pé no Jordão, o Jordão vai se abrir. E o povo que vem atrás vai passar o Jordão a seco. Bom, e isso foi o que realmente aconteceu. Por quê? Porque aqui Deus mostra que nós devemos, primeiro, nos prepararmos para encontrar com Ele. Foram 3 dias na qual as pessoas prepararam o coração dele para que eles pudessem ver Deus agindo na vida deles. Aqui, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, e lá em João capítulo 8 e 3, diz o seguinte, em Romanos fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E também fala que é o Espírito Santo que nos convence do juízo e da justiça. Então nós vemos que o arrependimento verdadeiro que surge dentro de nós, ele não provém de nós, ele provém de Deus. Provém da bondade de Deus e provém do Espírito Santo. E o que nós devemos fazer então? Darmos lugar a Deus. Escutarmos a palavra de Deus, adentrarmos na luz de Deus. Porque quando nós fazemos isso, o primeiro milagre acontece. Qual que é o milagre? O arrependimento começa a nascer na sua vida. Só assim eu consigo ter esse verdadeiro arrependimento. Porque às vezes eu pergunto, como é que eu consigo ter isso? Por quê? Porque nós conseguimos quando nós damos lugar a Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus. E é dessa forma que o arrependimento se torna realidade em nós. Então, o princípio-chave desse capítulo 3 é a travessia, que é o arrependimento. Porque é a travessia de um local para o outro. O local da rebeldia para a obediência. Do reino das trevas para o reino da luz. Do orgulho e da autossuficiência para a humilhação e o quebrantamento de coração. E isso eu só consigo pelo Espírito de Deus que gera em mim o verdadeiro arrependimento. Assim, irmãos, para encerrar esse princípio desse dia, nós vemos lá no versículo 5 que diz o seguinte: Josué disse ao povo, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aqui a gente vê que entre o deserto e a terra prometida, a Canaã, que é a alma que mana leite e mel, nós temos um obstáculo, um enorme obstáculo, o Rio Jordão transbordante. E esse é o obstáculo que nos separa dessa vida.
abençoada. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso, primeiro, preparar o coração. E eu só preparo o coração quando eu me volto para Deus. Quando eu escuto a palavra de Deus e eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Se isso não ocorrer, o meu coração nunca vai estar preparado. Bom, e eu tendo essa decisão de abandonar o pecado e de me sujeitar a Deus, o milagre começa a acontecer. E o segundo passo é que eu tenho que estar com os olhos em um foco. Lembra que o povo teve que olhar para a arca? Porque ele olhando para a arca, ele sabia o caminho a que tomar? E o que é essa arca? Essa arca significava a presença de Deus. E hoje, o que é a presença de Deus? Lembre-se que Jesus Cristo, ele veio ao mundo hoje, e que Jesus Cristo é o Emanuel, e que o Emanuel significa Deus conosco. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus. Quando nós focamos os olhos em Cristo, nós estamos focando no autor e consumador da fé. Nós focamos no bom pastor que conduz as suas ovelhas. Nós olhamos para o nosso Salvador, que nos livra da condenação do pecado e nos transforma em filhos de Deus. Então nós devemos preparar o coração tendo o foco em Cristo. E o outro passo, que é caminhar com os próprios pés, é a decisão. A decisão legítima de deixar o pecado para trás. Aí você me fala, o que é o pecado? Eu posso dizer várias coisas do pecado, mas uma definição que cabe a nós hoje. Pecado significa rebeldia contra Deus. Desobediência. É eu ignorar a vontade e o caráter de Deus. Vou pegar um pecado bem simples, que é bem comum, o da mentira. Quando eu minto de maneira consciente, eu estou dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não mente. Então eu estou mentindo, então eu estou querendo dizer para o Senhor, fique longe de mim, porque eu não quero que o Senhor fique perto de mim, porque o Senhor é a verdade e eu sou a mentira. Mas quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu menti a minha vida inteira, e eu sei que isso me separou do Senhor, mas a partir de hoje eu me submeto ao Senhor, e eu vou viver na verdade, e eu vou falar a verdade, eu estou me submetendo a Deus. É isso que é arrependimento. É eu reconhecer o caráter de Deus e me submeter a Ele. Então, e isso requer de mim o quê? Eu dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo, focando nele. Aí quando eu fizer isso, acontece o extraordinário. O Jordão se abre. Aí sim, você vai sair do deserto e vai entrar na terra que mana leite e mel, que é a restauração da sua alma. Amém, irmãos? Que Deus possa estar nos conduzindo na travessia do Jordão, gerando em nós aquele verdadeiro arrependimento que começa pequeno, vai crescendo, 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 até alcançar todo o nosso ser. E assim a glória de Deus resplandece em nós. Que Deus abençoe vocês e nos dê um dia abençoado para estarmos caminhando nesse propósito. Amém, né? Palavra forte hoje, né? Mas é interessante que, já vou orar aqui por vocês, ele disse uma frase aqui, que nós possamos procurarmos estarmos mais próximos de Deus. E esse procurar estar mais próximos de Deus, um dos primeiros passos é confessar. Porque, na realidade, quando nós estamos aqui, cheio de entulhos, deixa eu falar uma linguagem bem simples. Quando nós estamos aqui, cheios de entulhos, cheio de lixo aqui dentro, como que as pessoas vão, se tiver um tambor de lixo aqui na minha frente, cheio de lixo, com mau cheiro, alguém quer ficar perto daquele lixo? Se ele começar a sair bicho, então
muito menos ninguém quer ficar próximo. Muito menos. Só que aí existe um detalhe. Esse detalhe é que eu preciso esvaziar esse tambor de lixo. E esse esvaziar-se é tirar tudo que tem aqui dentro que não provém do Senhor. E o Divino deu uma definição bem interessante para o pecado aqui, porque muitas das vezes quando a gente se refere ao pecado, as pessoas só acham, não é pecado só se eu tiver um ato sexual com outra pessoa ali, não só se eu tiver roubar ali, não. Pecado é toda desobediência a Deus. Coloca isso na tua cabeça. Toda desobediência a Deus. Seja em ato sexual, seja em mentira, seja em engano, seja em lascívia, seja em passar os momentos aí de desagrados a Deus, sentar em lugares na roda dos escarnecedores, entendeu? O orgulho, a soberba, e isso é o que mais nós temos na igreja hoje, né? A soberba tá aqui, irmão, ó. Tá gigante. Eu já até em uma outra transmissão citei um exemplo para vocês. Irmão, se eu tiver de ir pra igreja com uma blusa cara, eu vou. Se eu tiver de ir com uma barata, eu vou. Se eu tiver de chinela havaiana, eu entro na igreja. Se eu tiver de ir de um sapato caro, eu também entro. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu não preciso entrar na igreja para poder tentar mostrar para alguém algo que eu não tenho, para colocar a minha soberba nas alturas e eu estar cometendo engano. Depois sem nem ter como pagar tudo isso. Então por isso que se você e esse pecado tem o mesmo nível. Não tem esse pecadinho, pecadão não. Aí eu acho engraçado se é um irmão na igreja que cai em adultério. Nossa, você viu? Aquele irmão tá em adultério, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você, que desobedece a Deus em tudo, na sua soberba, na sua mentira, no seu engano. E você? Como é? Um fake news? Fake news não entra no céu, não. Mentira não entra no céu, não. Soberba não entra no céu, não. Pode passar 100 anos dentro da igreja. 100 anos. Pode ter cargo do jeito que você quiser. Pode até conseguir umas carteirinhas aí também. Pode ficar à vontade. Mas cuidado. A porta do céu permanecerá fechada. E o arrependimento para que ele nasça aqui, para que nós oramos agora nessa manhã. O arrependimento para que ele nasça precisa-se de confissão. Sem a confissão é apenas remorso, mas a porta do arrependimento jamais se abrirá dentro de você. Precisa-se de confissão. Se você é enganadora, vai confessar. Procura sua liderança, confessa, olha, eu sou enganador. Eu sou mentirosa. Eu engano aqui, eu engano ali. Entendeu? Se é pecado sexual, vai confessá-lo. Se é o pecado da soberba, olha, se eu não comprar isso, me mostrar que estou além de fulano, eu não estou feliz. Eu faço de tudo, até engano para conseguir ter alguma coisa, para poder ficar lá em cima. Cuidado, isso precisa de confissão. Isso precisa de mudança de vida, para que você possa atravessar o Jordão. Senão pode ter profecia do jeito que você quiser, revelação do jeito que você quiser, não atravessa o Jordão. Porque o Jordão ele se atravessa com arrependimento. Para entrar na nova terra. Num novo lugar. Que mana leite e mel. Amém? Vamos orar então? Repete aí comigo assim, ó. Aleluia, aleluia, Pai.
Aleluia. Repete aí comigo assim, ó. Pai, no nome de Jesus, o teu Espírito Santo pode adentrar a todo lugar dentro de mim. Por isso eu te peço, Espírito Santo, tu és bem-vindo a adentrar dentro de mim, mudar todo o meu pensamento que é conturbado, mudar todo o pensamento que não provém de ti, quebrar todas as cadeias que amarra meu pensamento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me convença na onde eu preciso confessar e preciso me arrepender, porque eu quero viver o novo do Senhor. Espírito Santo, muda a minha trajetória. Espírito Santo, me convence. O que os homens não estão conseguindo convencer-me, o Senhor me convence. Por isso, Espírito Santo, nesta manhã, faça algo novo dentro de mim, no nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você agora. Maravilhoso e eterno Deus, Pai. Aqui, Senhor, estamos nesta manhã, mais uma manhã de guerra, de propósito e também de vitória. Por isso, papai, nesta manhã, eu peço a ti, visita cada um dessas pessoas que estão à minha escuta. Vai visitando, ó Deus, destruindo todo o mal, toda obra maligna, dando direcionamento, entendimento, vida nova, abrindo, Pai, o seu subconsciente, mudando, Senhor, a tua trajetória, destruindo todo o princípio maligno, caindo por terra toda obra. Vai visitando, ó Deus, cada um dessas pessoas que estão comigo aqui. Visita, Senhor, nesta manhã. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, pelo poder que há no nome de Jesus. Trazendo, Senhor, paz, libertação, restauração e mudança de vida. Assim eu ministro nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Ficam todos com Deus. Não se esqueça que libertação não é um movimento, e sim um processo de Deus sobre a tua vida. E que o processo do Senhor continue sobre você e continue sobre mim. E se você puder, compartilhe aí a transmissão, mande para alguém, ore por alguém nessa manhã, sabe? Nos ajude aí na divulgação desse trabalho e que Deus possa cada dia mais te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. Assim nós ministramos, eu e meu esposo nessa manhã, sobre a tua vida, sobre a tua família e que o novo do Senhor nasça. Não se esqueça, amanhã, 7h15 da manhã, é o nosso encontro marcado aqui com a palavra de Deus. E hoje, às 14 horas, estamos... Hoje não, perdão, não estaremos na igreja. Mas às 14h30, vou estar fazendo a transmissão aqui da oração de quem está fazendo o propósito pela oração. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, 7h15 da manhã. Que Deus te abençoe com algo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tá bom? E se você puder também, vai no nosso canal Ministério Jubileu e se inscreva lá, porque eu preciso fazer as transmissões por lá, porque aqui o Instagram tá bloqueando os vídeos, tá bom? Mas lá só é liberada a transmissão depois de 1000 inscritos. Deus abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor, no nome de Jesus. Tchau!